Salve, salve, minha rapaziada, tudo bem com vocês? Uma boa noite a todos vocês. Segundou e voltamos para falar do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Mas antes de falar das partidas que vão ocorrer e que já ocorreram, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe aí com os amigos, tá ok? Bom, minha gente, a gente vai começar com o Santos, que teve um jogo muito tranquilo contra o Atlético Goianiense na Vila Belmiro. Porém, o Santos fez um jogo muito mal novamente. Ganhou de 1-0, mas o jogo em si foi horrível. Eu não cheguei a ver o jogo porque eu estava acompanhando São Paulo e Atlético Mineiro. Porém, eu não consegui ler nenhum trechinho, nem no Twitter, nem no GE, nem no UOL Sport, e nenhum canal falando bem desse jogo. Tanto é que nos melhores momentos que eu vi nos programas esportivos, foi um jogo de dar dó do torcedor do Santos, que foi até a Vila Belmiro acompanhar seu time. O Santos ganhou, subiu na tabela, se afastou aí do Z4, né? Abriu 5 pontos da vantagem da zona de rebaixamento. Só que a principal notícia do Santos em si não é o jogo contra o Atlético Paranaense e muito menos o jogo da Copa do Brasil, onde o Santos tomou 4-0 no primeiro jogo em Itaquera, e o Corinthians agora pode perder até de 3-0, que está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Eu acho quase impossível o Santos reverter essa situação devido ao futebol do atual momento do Corinthians. Se fosse uns 2 meses atrás, por se tratar de um clássico, o Corinthians que vinha jogando mal, o Santos poderia até pensar em reverter, mas na atual situação, eu acredito que o Santos não consiga reverter a situação. Uma notícia que saiu hoje aí, dada por Ademir Quintino, da Estádio 97, é a venda do zagueiro Kaique, o menino da base do Santos aí, que vinha jogando bem no profissional, capitão das seleções de bases aí da seleção brasileira. Está sendo vendido para o Almeria, da Espanha, por 7 milhões de euros, cerca de... Pera aí, deixa eu pegar o valor correto aqui para não falar besteira. 37 milhões e meio. O Santos é um time endividado, como quase todos do futebol brasileiro, então já era esperado que, se viesse uma proposta num valor relativamente bom, que o Santos iria sim se desfazer de algum dos seus talentos. Ou Ângelo, ou Marcos Leonardo, mas a proposta que chegou foi para o Kaique, e o Kaique já se despediu dos jogadores do elenco do Santos e está de partida para a Espanha. Bom, minha gente, essa venda aí não vai chegar para solucionar os problemas do Santos, mas já ajuda, e ajuda muito a um clube que está todo endividado, assim como o São Paulo, como o Corinthians, que tem a saúde financeira aí comprometida, certo? O Santos teve o jogo contra o Atlético Paranaense, um jogo muito ruim, como eu já vinha falado. Vai ter uma batalha aí na quarta-feira contra o Corinthians na Vila Belmiro também. O Corinthians pode perder de até 3-0, que está classificado. Eu acredito que até o Santos vai entrar com um time forte, competitivo, para tentar ganhar a partida, mas para ganhar pela honra, pela história, né? Não deixar o rival se classificar e tripudiar em cima dele Santos. Então eu acredito que será um jogo bem legal de se ver, já que o Santos vai jogar até de certo modo mais relaxado, né? Sabendo das dificuldades que é para reverter um placar desse, e praticamente já não tendo chances nenhuma de se classificar. Até porque a fase que o Cássio voltou a ter no momento impossibilita qualquer time de fazer mais de 2 ou 3 gols no Corinthians no atual momento. O Gil é outro que voltou muito bem, e o Raul Gustavo nem se fala, né? Então o sistema defensivo do Corinthians vem se consolidando aí. Era um problema antigamente, mas agora o Corinthians tem uma defesa sólida novamente, com os mesmos jogadores que tinha lá, tá vendo? Foi só mudar o treinador, ter paciência com o treinador. Vitor Pereira vem fazendo um bom trabalho lá no Corinthians e arrumou definitivamente o Corinthians para a temporada, certo? O Maicon foi o zagueiro aí que voltou para o jogo contra o Atlético Goianiense. Provavelmente ele vai jogar contra o Corinthians também, já está liberado aí. Então é bem provável que o Santos venha com sua força máxima para o jogo contra o Corinthians, certo?
Bom, minha gente, agora vamos falar do Corinthians, né? Que ontem bateu no Flamengo aí por 1-0. O Corinthians fez um jogo muito seguro. O Flamengo até teve oportunidades de fazer gols, atacou bastante. O Cássio foi o nome do jogo, fez pelo menos 3 boas defesas ali. No chute do Vitinho, que a bola tinha o endereço certo. E depois um lance com o Gabigol. E teve mais um lance, que se eu não me engano, foi com o menino da base, Ayrton Lucas, que também o Cássio fez uma boa defesa. Depois disso, o Flamengo também não teve muitas oportunidades de fazer o gol. Tanto é que o Corinthians, mesmo tendo o Cássio como o melhor em campo, o Corinthians conseguiu ter alguns ataques até chegar ao gol contra do Rodinei, certo? O Rodinei falhou, ele estava sozinho, podia ter dominado a bola, mas a bola bateu na canela dele e entrou pro gol. O Corinthians, que não tem nada a ver com isso, foi lá, fez o seu gol e acabou comemorando a vitória por 1-0, encostando novamente no líder Palmeiras, certo? O Corinthians aí que vai ter o jogo contra o Santos na Vila Belmiro, provavelmente o Corinthians deve vir com um time mais comedido aí. O Vitor Pereira tá sabendo mesclar bastante esse time do Corinthians aí, para não ter jogadores quebrados aí para o resto da temporada, o que está sendo difícil, né? Que todos os times estão tendo baixa de jogadores todo jogo. São Paulo teve, o Palmeiras teve, o Flamengo teve o Bruno Henrique, o próprio Corinthians teve aí o Fagner, que voltou de lesão e já se machucou de novo. O calendário está muito apertado e os times estão sofrendo. Mas eu acredito aí que o Corinthians também deva vir com sua força máxima, com o Rafael Ramos, o Piton na esquerda, Duqueiroz e Cantillo ali, Juliano, Adson, Roger Guedes. Esse é o Corinthians que vai vir para campo para enfrentar o Santos. E aquele negócio, né? O Santos vai jogar pela honra. Então o Santos vai ter que jogar como? Com inteligência. Já que o Santos quer pelo menos ser eliminado com uma boa vitória contra o Corinthians, mas também o Santos tem que olhar da seguinte maneira: se a gente se expor muito, a gente vai tomar gol do Corinthians sim. Porque, querendo ou não, a defesa do Santos ainda é um problema para o seu torcedor, né? O Michael, que voltou aí, é um bom zagueiro, junto com o Bauerman, mas a dupla de lateral do Santos deixa muito a desejar. Então, eu acredito aí que o Corinthians, mesmo jogando na Vila, que o Corinthians é o favorito para ganhar. E eu até tenho certeza que o Corinthians vai ganhar, mas é difícil você cravar, né? Você não pode cravar porque o futebol causa algumas surpresas para nós aí, que não dá para a gente cravar que o Corinthians vai ganhar. Eu acredito até que o Corinthians ganha o jogo até de 2-1, 3-1. O Corinthians ganha bem o jogo, ganha sossegado, sem passar nenhum sufoco contra o time do Santos na Vila Belmiro, tá certo? O Vitor Pereira aí, que acabou sendo expulso aí contra o Flamengo, mas ele está liberado aí para ficar na beirada do campo contra o Flamengo. Independente de ser uma competição nacional, a expulsão só vale para o campeonato brasileiro. Jogo esse que o Corinthians vai ter no final de semana aí no sábado, certo? O Corinthians para mim já está nas quartas de finais, então o Corinthians está ali jogando somente para cumprir tabela e esperar o próximo adversário lá no sorteio da Copa do Brasil, certo? Os jogos da Copa Libertadores também já foram decididos, já data e horário, então quem tiver dúvida aí, procure na internet aí para comprar o seu ingresso para ir ver o jogo do Corinthians, o do Palmeiras, Flamengo, esses times aí que já estão na próxima fase aí da Copa Libertadores também, tá certo? Eu estou focando somente hoje no Campeonato Brasileiro e um pouco na Copa do Brasil, tá certo? Agora a gente vai falar do Palmeiras e São Paulo, certo? O Palmeiras que teve um jogo ontem contra o Fortaleza e foi um jogo bastante movimentado. O Palmeiras teve oportunidades de fazer gols, porém eu percebi uma coisa que eu não sei se muita gente teve a mesma percepção. O Palmeiras é um time que ele cansou no segundo tempo, coisas que eu não via no decorrer das outras partidas. O Palmeiras foi um time que foi perdendo fôlego durante a partida. O início do ano do Palmeiras, com a final do Mundial, a final da Recopa, eu acho que isso acarretou no desgaste físico que o Palmeiras está sofrendo agora com o seu elenco. O Rony sofreu um estiramento, é bem provável que ele não jogue contra o São Paulo, vai ser poupado. Eu acredito até que o Abel Ferreira deva vir com o time misto, já vendo que o Palmeiras está tendo um desgaste no decorrer da partida, certo? O Palmeiras que ontem
empatou em 0 a 0 com o Fortaleza, se manteve na liderança. É um jogo que não acabou, né? A CBF falou que não vai remarcar a data para esse jogo, que já teve mais de 2/3 da partida, então não precisa ter o resto da partida. Porém, o 0 a 0 está mantido e o Palmeiras aí agora não está mais com aquela folga boa que ele estava antes do segundo colocado. O Palmeiras já perdeu aquela gordurinha que tinha do segundo e pior ainda, além do Corinthians ter encostado mais, os outros times também encostaram. Atlético Mineiro, Internacional, Fluminense. Aí muita gente fala assim, mas o Internacional e o Fluminense não tem time para chegar no Campeonato Brasileiro. Num campeonato tão apertado como esse, onde muitos times estão tendo baixas com lesões, não duvido nada que Fluminense e Internacional aí apareça como uma surpresa aí e possa sim até buscar o título da competição nacional. Então, gente, vamos focar no que realmente o que é necessário. O Palmeiras tinha a diferença lá de pontos, agora não tem mais. O Palmeiras está com 30 pontos, se eu não me engano, né? Corinthians com 29. Então, o Palmeiras perdeu a gordurinha, tá todo mundo na cola e se tornou um campeonato muito difícil para o Palmeiras na atual situação. Por quê? Se o Palmeiras que teve o Rony que saiu com dores, provavelmente aí vai ser o diagnóstico, vai ser constatada a lesão, e mesmo se ele não tiver lesionado, eu acho impossível o Abel Ferreira colocar ele no jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil na quinta-feira. Até porque se o Rony, que já está sentindo o cansaço das partidas, ele vai para o jogo decisivo como esse contra o São Paulo, e ele se machuca, o Abel Ferreira pede ele por mais um mês e meio, 2 meses. Aí complica mais a situação do Palmeiras. Independente do Palmeiras ter um elenco recheado aí, onde os reservas entram e substituem à altura os titulares. Porém, o reserva do Rony hoje é o Navarro, e o Navarro não está correspondendo às expectativas do torcedor do Palmeiras. Tudo bem aí que tem o flanco, os dois argentinos, um argentino e um uruguaio que o Palmeiras contratou, Merentiel e o Flaco, né? Então vamos ver como é que esses jogadores vão se adaptar aí ao estilo de jogo do Palmeiras, já que a partir do dia 18 que eles vão poder jogar, né? Então até contra o São Paulo eles ainda não podem jogar. Então o Palmeiras tem problema sim contra o São Paulo e terá problemas mais para frente com lesões e desfalques. O que está diferenciando o Palmeiras das demais equipes aí é o banco de reserva e o pessoal do centro médico do Palmeiras, que não estão deixando os caras se lesionar com gravidade. Você pode ver que o Palmeiras está fazendo um rodízio legal e os caras estão sendo bem preservados e estão voltando bem. Então eu não acredito também que o Rony vai ficar mais de um mês fora aí. No máximo aí 1 ou 2 partidas aí para se recuperar bem e vir forte para a competição aí que interessa a torcida do Palmeiras e ao Abel Ferreira, que é a Taça Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai jogar a Copa do Brasil com seriedade, mas até onde dá. O Palmeiras não vai se esforçar muito para ganhar a Copa do Brasil, não. Essa é a minha visão de estar vendo, de ter uma leitura do Palmeiras. Se o Palmeiras tiver que escolher entre Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileiro, abrir mão de um, o Palmeiras vai abrir mão da Copa do Brasil. Essa é a minha visão que eu estou tendo das leituras de jogos do Palmeiras, do Brasileiro, da Copa do Brasil e também da Libertadores, certo? Já o São Paulo, adversário do Palmeiras, que ultimamente vem fazendo bons jogos contra o Palmeiras, né? O São Paulo e o Palmeiras vêm fazendo confrontos equilibrados, né? O São Paulo e o Palmeiras já jogaram 3 vezes pelo Paulistão, uma na fase de grupo, o Palmeiras ganhou de 1 a 0, depois no primeiro jogo da final, o São Paulo ganhou de 3 a 1, e o segundo jogo da final, onde o São Paulo foi massacrado pelo Palmeiras, certo? Mas quem se lembra de São Paulo e Palmeiras no primeiro jogo do Campeonato Paulista, o Palmeiras ganhou de 1 a 0, mas o São Paulo foi muito melhor no jogo o tempo todo. O São Paulo anulou o Palmeiras no jogo. O Palmeiras conseguiu fazer o gol, se trancou lá atrás, o São Paulo deu uma blitz no Palmeiras e o São Paulo só não fez gol porque o Everton naquele jogo estava inspirado. E nos 3 a 1 lá, todo mundo sabe como foi, o São Paulo fez um baita jogo. O São Paulo podia ter feito o 4º, 5º gol, não fez. O Rogério falou, tá bom, vamos pro segundo jogo, tá? Aí o Rogério começou a fazer as substituições equivocadas, o Palmeiras fez 3 a 1 e
no Allianz Parque, todo mundo viu o que aconteceu. Em 20 minutos de jogo, estava 2-0 para o Palmeiras e o São Paulo parecia não estar acreditando no que aconteceu. Tanto é que no final do jogo foi 4-0 para o Palmeiras, sem o São Paulo dar um chute no gol, certo? E também teve essa partida, a primeira partida da Copa do Brasil, onde o São Paulo também ganhou de 1-0. Porém, o São Paulo foi um pouco melhor que o Palmeiras nesse jogo. O Palmeiras nesse jogo não apareceu. Não sei o que acontece com o Palmeiras em jogos do Morumbi. O Palmeiras dá uma sumida mesmo. Teve até oportunidade de empatar o jogo, mas teve muita oportunidade também de tomar o segundo e o terceiro. Porém, o São Paulo, como eu sempre falo, São Paulo abusa de perder gols contra o Palmeiras. E ontem, naquele jogo, o São Paulo foi premiado com um gol do Patrick lá, que teve bastante polêmica. Eu falei naquela vez lá com um amigo meu, o Rafael Zelenka, que participou da live aqui comigo, que eu não marcaria o gol do Patrick porque ele se denunciou. Quando ele faz o gol pro São Paulo, ele olha pro juiz, olha pra mão, aí ele viu que o Bandeirinha correu pro meio de campo e que aí o Patrick foi e comemorou. Caso contrário, se o juiz tivesse anulado o gol, o Patrick não iria reclamar. E esse jogo de quinta-feira entre São Paulo e Palmeiras, o São Paulo teve a baixa aí do Reinaldo, São Paulo que já tem muitos desfalques aí para esse jogo. Ganhou mais um ontem no jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro. Jogo esse que o São Paulo jogou muito bem de novo. O atleticano tá reclamando aí, querendo pênalti, mas não teve pênalti nenhum no jogo. A regra mudou, basta entrar no site da CBF lá, pegar a regra do futebol lá. Vocês vão ver que o pênalti no Igor Rabelo não é mais pênalti. Quando a bola está em curso, o juiz não pode marcar, só quando a bola chega próxima ali e tem aquela intenção de participar do lance, aquelas baboseiras todas. Eu não mudaria a regra. Para mim, agarrou na área, escanteio, falta, tiro de meta, lateral, agarrou, tem que dar falta. Se foi falta, é pênalti, marca pênalti. Se foi falta do atacante, marca a falta do atacante e já era. Acaba com a polêmica. Mas eles gostam de aumentar a polêmica, eles não gostam de tirar a polêmica, certo? Aí o São Paulo, que jogou muito bem contra o Atlético Mineiro, teve lá a baixa do Reinaldo, que o São Paulo já se prontificou e notificou aí que o Reinaldo fica de 3 a 4 semanas fora. Então o São Paulo já perdeu o Reinaldo para esse jogo. A diferença é que o São Paulo vai ter a volta do Nicão, né? Que é muito contestado por muita gente aí. Porém, a gente sabe da capacidade do Nicão, o que ele já fez aí no Atlético Paranaense. É um jogador, todo mundo sabe que sabe jogar. Ele não é nenhum perna de pau, também não é nenhum craque. Pode ajudar? Pode. Mas na atual situação, não sei se o Rogério Ceni vai colocar ele logo de cara. Então eu acredito que o São Paulo deva vir aí com o mesmo time que jogou contra o Atlético Mineiro, com a entrada do Wellington no lugar do nosso glorioso Reinaldo aí, né? Precisamos saber qual vai ser a estratégia do Rogério Ceni dessa vez. Segurar o resultado de 1-0 ou tentar fazer 1-0 lá e obrigar o Palmeiras a se abrir mais e aí sim jogar com inteligência no contra-ataque, certo? Porque se o São Paulo ficar novamente na defesa ali, esperando o Palmeiras atacar, fazer aquele bombardeio que o Palmeiras fez na final do Paulistão, o São Paulo corre o risco de não tomar mais 3, 4, ele pode tomar 5, 6, 7, porque a moral vai lá para baixo. E outra coisa, a molecada do São Paulo aí, de Cotia, vocês não podem entrar lá e se borrar não, meus amigos. Vocês têm que entrar lá e jogar bola. Vocês jogaram ontem com o Mineirão cheio, então vocês têm capacidade de jogar contra time grande, sabendo que vocês estão jogando no São Paulo Futebol Clube e fazer um bom espetáculo. Se o São Paulo ganhar, beleza, ganhou jogando bem, tranquilo. Se o Palmeiras ganhar do São Paulo, que o São Paulo perca, mas perca com hombridade, sabendo atacar o adversário. Porque futebol não é só ficar ali 11 contra 11, 11 atrás e 11 na frente ali te bombardeando. Então vai muito da estratégia e da capacidade do treinador de montar o seu time. Eu espero que o São Paulo tenha aprendido com o erro do Paulistão e venha mais forte para essa decisão da Copa do Brasil aí, que vale vaga para as quartas de finais. Embora eu, São Paulino, não posso deixar de opinar, né? Favorito no jogo, Corinthians e Santos. Corinthians. São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo. Palmeiras para mim é favorito, por mais que o São Paulo ganhou de 1-0. Atlético Mineiro e Flamengo. Eu acredito que o Atlético passa mesmo jogando no Maracanã, certo? Aí tem o jogo também do
Fluminense e Cruzeiro, eu acredito muito, muito mesmo, muito, na vitória do Cruzeiro. Ah, mas o Cruzeiro é da Série B. Como é que se coloca o Cruzeiro na frente de um time da Série A? Simples. O Cruzeiro está jogando bem a Série B, jogou contra o Fluminense, não foi um jogo muito ruim, assim, que teve uma diferença gritante de elenco. O Cruzeiro conseguiu fazer um jogo de igual para igual, e agora o Cruzeiro joga em seus domínios, a favor e com a sua torcida. E quem está vendo a Série B aí, deve estar vendo aí o que está acontecendo com o Cruzeiro, né? Na dúvida lá, o juizão marca a favor do Cruzeiro. Então, como é um jogo no Mineirão, torcida do Cruzeiro vai estar em peso, é bem difícil a torcida do Cruzeiro não ir para um jogo desse tamanho. E o Cruzeiro é um time copeiro, sim. Tanto é que o Cruzeiro é o time que mais tem Copa do Brasil, é o maior campeão da Copa do Brasil, com 6 títulos. Então o Cruzeiro tem que ser respeitado, sim. Aí também tem o Atlético Paranaense e Bahia. Atlético Paranaense ganha esse jogo. Goiás e Atlético Goianiense. Eu acredito aí que o Atlético Goianiense passa, viu? Eu acho que o conjunto do Atlético Paranaense é um pouco mais encorpado, mais bem treinado do que o do nosso querido Goiás. Ceará e Fortaleza. Fortaleza ganhou a primeira, agora vai ter a segunda. Então eu acredito muito aí que o Fortaleza consiga se manter e se classificar aí para as quartas de finais da Copa do Brasil. Lembrando que na sexta-feira já tem o sorteio. Acabou a Copa do Brasil, já vem o sorteio para a gente saber aí os confrontos que vão decidir aí a vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Sexta-feira já tem, então vamos ficar de olho aí, minha gente, porque tem muita coisa que vai acontecer aí nessa semana. Outra notícia aí do São Paulo que saiu há pouco tempo aí foi a venda do meio atacante Rigoni. São Paulo conseguiu aí vender ele aí para o time dos Estados Unidos aí por cerca de 4 milhões de dólares, o que dá aí o valor de 21 milhões e meio. O São Paulo que pagou 20 milhões nele, e depois que o Crespo foi embora, ele deixou de jogar. Então, não é uma perda para a torcida do São Paulo. Para mim, é mais assim, um jogador que veio dentro de um contexto, ele perdeu um amigo dele lá, que foi o Benítez, que foi pro Grêmio, e logo em seguida o Crespo saiu primeiro, né? E depois o Benítez, que foi dispensado do São Paulo e assinou com o Grêmio. Aí o Rigoni deixou de jogar bola. Já que ele quer jogar com os amigos deles, ele que vai jogar a pelada de final de semana lá na casa dele. Porque aqui no São Paulo ou corre ou corre. Se não correr, tá fora, tá certo? Tem que jogar bola, senhor Rigoni. Bom, meus amigos, já estamos acabando aqui esse nosso papo de 25 minutos aí, beleza? Vamos passar a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro. O líder continua o Palmeiras com 30 pontos. Corinthians vem em segundo com 29, Atlético Mineiro em terceiro com 8, Fluminense em quarto com 27, Atlético Paranaense com quinto também 27. Aí vem o Internacional com 25, o São Paulo com 23, Santos com 22, Flamengo com 29, certo? Depois do Flamengo vem o Botafogo Flamengo com 21, tá, gente? Flamengo com 21 em nono, Botafogo em décimo com 21, Bragantino também em 11º com 21 também. Aí vem o Goiás com 20 pontos, Cuiabá com 19, Coritiba com 19, América Mineiro com 18, Avaí com 18, aí vem a zona da degola, Ceará 18, Atlético Goianiense com 17, Juventude com 12 e Fortaleza com 11. Aí você fala, pô, mas você falou que o Ceará e o Fortaleza o favorito para ganhar a decisão da Copa do Brasil é o Fortaleza? Sim. O Fortaleza, além de ter um time um pouco mais ajustado, independente da colocação da tabela, o Fortaleza ele é um time que vem jogando há muito tempo junto. E uma hora esse time vai encaixar de novo. E eu acredito muito na vitória do Fortaleza contra o Ceará. O outro jogo que eu falei lá também do favorito entre Goiás e Atlético Goianiense. Pô, mas o Atlético Goianiense está na zona de rebaixamento no Brasileiro. E
confia mais no Atlético Goianiense do que no Goiás? Sim, porque eu vi os jogos desses dois times e eu vi que o Atlético Goianiense foi pouca coisa melhor, por se tratar de um clássico, e tá tudo embolado ainda. Então, eu acredito que o Fortaleza e o Atlético Goianiense se classificam para a Copa do Brasil, para as quartas de finais, tá bom? Bom, minha gente, a gente vai ficando por aqui. Peço que você se inscreva antes de tudo, deixe o sininho ativado, deixe o seu comentário aí. E é o seguinte, na quinta-feira teremos um pós-jogo. Eu e o Cristian Maldonado, eu São Paulino e o Cristian Maldonado palmeirense, vamos falar sobre o que ocorreu no jogo São Paulo e Palmeiras e quem foi o grande vencedor aí dessa grande partida. Caso ele não for para a partida, não conseguiu o ingresso dele, outro que vai participar com a gente aí é o Rafael Zelenka, palmeirense também, e eu estou tentando chamar mais um amigo para participar aí com a gente aí e fazer um bate-papo legal aí dessa decisão maravilhosa entre São Paulo e Palmeiras pela Copa do Brasil, oitavas de finais, tá certo? Bom, minha gente, meu Sabá, meu povo do Sabá querido, forte abraço a todos vocês aí. Tô em falta aí um mês sem ir no Sabá, né? Mas esse final de semana aí prometo aí que vou voltar às atividades aí no meu querido Sabá aos domingos em São Bernardo do Campo, tá bom? Forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.